Oi, YouTube! Chegou a hora da gente falar dela. Pra quem não me conhece, eu sou a Daera Books, eu falo de livros na internet com foco em raça e horror. E hoje a gente vai falar de um dos livros mais importantes da minha vida, que é Amada, da Toni Morrison. Pra quem me conhece de outras redes, sabe que Amada é o meu objeto de pesquisa no mestrado. Eu pesquiso as questões raciais e o gótico nessa obra aqui. E talvez uma das perguntas que eu mais receba é: por que Amada? E a minha resposta é: por que não Amada? Pra quem não sabe, Amada é baseada numa história real. A Toni Morrison conta isso logo no comecinho do livro. E ela é baseada na história da Margaret Garner, que é uma mulher escravizada que vivia em uma fazenda com seus filhos e ela decidiu fugir. E ela preferia a morte do que os seus filhos tendo a mesma realidade que ela tinha. Então ela decidiu ceifar a vida deles. Acontece que ela conseguiu ceifar a vida de só um. Ela cortou a garganta de uma bebê de 2 anos. E ela foi presa não por isso, ela foi presa por danificar o bem do seu dono. De um ponto de vista jurídico, isso é muito problemático, né? Tirar a humanidade de uma pessoa e reduzir ela a um bem. Mas do ponto de vista do romance, é uma coisa muito mais complexa. Morrison percebeu o horror dessa história real e resolveu fazer uma narrativa baseada nisso. E a gente vai conhecer a Seth, que parte da mesma premissa da Margaret Garner, né? Ela matou um dos filhos para eles não terem a mesma realidade que ela teve. Acontece que essa criança era uma menina e ela não tinha nome, porque era muito bebê ainda. A única coisa que tinha na sua lápide era Amada. A Seth vive numa casa muito triste, tanto é que as 2 primeiras frases do livro era: o 124 era rancoroso, cheio de veneno de bebê. Porque essa criança que morreu, ela meio que vive como um fantasma nessa casa, arranhando paredes, gritando, arrastando móveis, fazendo coisas que um fantasma faria, mas aqui é um fantasma bebê, cheio de ressentimento. Então, sobre o que é essa narrativa? Ela é muito sobre culpa de uma mãe que tentou fazer o que fez e acabou conseguindo. Ela é sobre fantasmas, ela é sobre uma narrativa gótica. A gente tem aqui todo o plano de fundo de uma obra gótica, de uma casa, uma entidade que volta, né, para recuperar algo. Ela é sobre memória, ela é sobre comunidades negras e ela é também sobre pessoas escravizadas. Eu decidi que eu faria um mestrado sobre Amada na segunda vez que eu li ele. A primeira vez que eu li, eu sofri muito, tem passagens tristérrimas aqui. E a segunda vez que eu li foi depois que eu fiz o curso sobre horror negro no cinema, foi ministrado pelo Primate, pela Tati Regis e pelo Keops. No final desse curso, eles apresentam uma lista de filmes de horror e Amada estava ali. Eu já tinha visto o filme por N motivos, mas eu não tinha visto como um filme de horror. E aí, quando eu participei desse curso, meio que virou uma chavinha e eu falei: caramba, o que eu estou perdendo? E aí, a segunda vez que eu li, e aí eu li essa primeira frase, né? O 124 era rancoroso, cheio de veneno de bebê. Foi o momento que eu decidi fazer mestrado e foi o momento que eu decidi fazer mestrado sobre Amada. Assim, pode parecer uma coisa muito emocionada, mas eu decidi fazer na primeira frase. Eu acho que são N fatores que me fizeram querer partir dessa pesquisa. O primeiro fator é que Amada, pelo menos o que eu observo, é que a todo momento as pessoas tentam afastar essa literatura de uma literatura de horror e talvez seja uma forma de afastar uma literatura racializada de um cânone e uma literatura de horror racializada de um cânone. Assim, não tem como a gente negar que isso aqui é um livro de horror. A gente tem um fantasma, a gente tem elementos do gótico, a gente tem uma casa mal assombrada. O que mais precisa pra gente provar que este é um livro de horror, sabe? Eu acho que a minha pesquisa ela parte dessa ideia da gente entender que a gente precisa parar de resumir histórias de pessoas pretas a histórias de pessoas racializadas, né? A gente não é só isso. E fazer essa segmentação é afastar a gente de um cânone, é afastar a gente de outros escopos da literatura que são tão importantes quanto, né? A Toni Morrison falava sobre raça, e é inegável isso. E eu não quero tirar isto de Amada, mas a Toni Morrison falava de outras coisas em outros nichos também. Então, ela também merece ser reconhecida em outros nichos, né? Aqui a gente tem aspectos muito importantes. Amada é um dos livros mais grossinhos, assim, dela, mais grandes. E tem tanta coisa que pode ser pesquisada nesse livro. Tô fazendo uma matéria sobre sujeito, com foco em leitura decolonial, né? E eu vou fazer um seminário sobre ecocrítica. E um dos meus corpos será Amada.
porque a protagonista, a Seth, ela fica o tempo todo falando que ela tem árvores nas costas. E quando a gente entende isso, a gente pode pensar a partir de uma metáfora de mulheres negras que são escravizadas e carregam, né, cicatrizes, principalmente nas costas. E a gente pode pensar também a partir de povos do continente africano que têm determinadas árvores como fortes marcadores da sua força e da sua continuidade. Então, pensar a Amada na ecocrítica também é uma possibilidade. Pensar a Amada a partir do silêncio, né, da topografia. Porque aqui a gente tem uma casa muito silenciosa e ao mesmo tempo muito ressentida. Os personagens carregam dores que ninguém fala, porque ninguém quer tocar nesse assunto, mas ao mesmo tempo todo mundo sente. A gente pesquisa Amada a partir do horror, porque temos um fantasma. A gente pesquisa Amada a partir da memória, mas aqui como uma forma de subverter a memória, né? Aqui a Toni Morrison usa rememória, porque é algo muito próprio dela e é algo muito próprio da comunidade negra. Depois eu posso fazer um vídeo sobre rememória, mas é uma explicação muito, muito importante, assim, que ela faz. E a gente pode pensar a Amada a partir de tropos do cinema mesmo, né? Esse foi um dos primeiros filmes que foi comprado pela distribuidora de filmes da Oprah. E este é um filme protagonizado pela Oprah. Então, assim, não é qualquer coisinha, meu amor. Ele é um livro com coisas tão marcantes e, ao mesmo tempo, coisas tão singelas que você lê e você vai ficando muito triste, mas você não consegue parar de ler, porque é muito triste. O 124 era tão cheio de sentimentos fortes, talvez porque não lembrasse da perda de nada, porque não tinha nada. Vai doer agora, disse M. Tudo que está morto dói para viver de novo. Essa aqui é pauleira. Tem uma árvore nas minhas costas e um fantasma na minha casa, e nada entre uma coisa e outra, além da filha que está aqui nos meus braços. Chega de fugir de qualquer coisa. Nunca mais vou fugir de nada neste mundo. Fiz uma viagem e paguei a passagem, mas vou te dizer uma coisa, Paul Garner. Custou muito caro. Está me ouvindo? Custou muito caro. Agora, sente aí e coma a gente ou deixe a gente em paz. Essa aqui eu vou ler e aí eu vou direto para terapia. Não tem uma casa no país que não esteja recheada até o teto com a tristeza de algum negro morto. Sorte a nossa que esse fantasma é um bebê. E assim, tudo em Amada foi cuidadosamente pensado. A casa, ela não se chama Casa da Silva, ela não se chama Casa da Dayara, sabe? Ela se chama 124. E você sabe por que ela se chama 124? Porque quando a gente dá um nome próprio para as coisas, elas se tornam passíveis de afeto. E esta não era uma casa que tinha afeto. Dayara, mas daí a gente tem essa casa que tem esse fantasma, o que acontece? Acontece que um tempo depois surge uma moça já adulta, mas que ela tem ações de uma criança e de um bebê que talvez não verbalize tanto. E ela tem o nome que estava na lápide, Amada. E ela fala de coisas que só esse bebê poderia saber. E ela tem lembranças que talvez só alguém que viveu no período que essa criança viveu poderia ter ciência. Então, quando essa mãe que cometeu essa ação conhece a Amada, ela tem certeza que é a representação dessa criança que voltou para assombrar ela de forma física. Então aqui a gente tem culpa, tem ressentimento, tem fantasmas, tem memória, tem ecocrítica, tem horror, mas a gente tem coisas que são muito além do que a gente pode imaginar. E aí eu acho que talvez essa é a diferença entre o terror e o horror, né? O terror, ele é muito relacionado a questões que norteiam o susto, que norteiam o assombro de certa forma, mas que ainda assim estão dentro de um escopo possível. Quando a gente pensa em horror, ele está muito mais ligado à moralidade. Ele foge da ordem natural das coisas e da ordem natural do que é denominado para uma sociedade. Aqui a gente tem uma mãe que prefere a morte da filha do que ela tenha o mesmo destino que essa mãe, mas a gente fica numa dicotomia de julgamento, né? Como a gente pode julgar se o que aconteceu foi tão grande a ponto de ficar marcada na história da humanidade, né? A gente tem uma mãe que vive a memória da pior forma, porque a existência do trauma da mãe ainda é garantida nesse fantasma, né? Que
que ainda mora nessa casa e depois se torna uma pessoa física. Então, assim, a moralidade em Amada, ela foge da ordem de qualquer coisa que a gente possa ver. E eu acho que talvez seja um dos livros mais delicados que a Toni Morrison já escreveu. Por mais que ela já tenha escrito O Olho Mais Azul e Deus Ajude Essa Criança. Então, assim, o que me faz pesquisar Amada, para além do horror, é pensar nas possibilidades que esse livro pode oferecer, é pensar na dor como uma manifestação do ódio e é pensar no horror como uma possibilidade que foi negada pelo cânone. Então, essa é uma edição que tá pela metade, porque eu tenho, acho que 4 edições, e cada vez que eu leio eu vou marcando. Então, frequentemente as pessoas me pedem para fazer leitura coletiva de Amada. Eu já dei um curso ano passado sobre ele, mas eu acho que não daria pra gente fazer um curso, nem uma leitura coletiva, porque é um livro que a gente poderia falar por 3 meses seguidos e ele ainda não seria esgotado, né? Minha dica é que, se você se interessou por Amada ou algum livro da Toni Morrison, não leia pensando só em uma leitura racializada. Porque, obviamente, a Toni Morrison era uma ativista dos direitos civis da população negra, mas a Toni Morrison não era só isso, né? Eu já falei algumas vezes que ela trabalhou em uma das editoras mais importantes dos Estados Unidos. Ela foi responsável por publicar Angela Davis, a biografia dela. E a Angela Davis não queria publicar, porque ela falou, eu sou muito nova, pra que eu vou fazer isso? E a Toni Morrison sabiamente falou, vamos fazer, você vai ver. Ela também publicou Muhammad Ali, então ela era muito engajada na época dela. Mas a Toni Morrison fazia coisas que mexiam com o mundo. Então, quando você lê O Olho Mais Azul, você entende que ela tá falando sobre questões raciais, mas ela tá falando também sobre questões estéticas que mexem profundamente com as crianças. Quando você lê Deus Ajude Essa Criança, você entende que ela tá falando sobre cicatrizes familiares. Quando você lê Amada, você entende que ela tá falando sobre memória e sobre questões morais, mas de um modo que não dá pra superar, gente. Não dá. Então, assim, quando você pensar em livros de horror, pensem em Amada. Não esperem alguém falar, preciso de um livro de horror negro. Não. Falou livro de horror, pense em Amada. Né? Quando você pensar em leituras que falam sobre questões da infância, pensem em O Olho Mais Azul. Não esperem, né? Livros pretos que falam sobre questões da infância, né? Eu acho que esse talvez seja um dos legados mais importantes da Toni Morrison. Eu sou muito feliz com a minha pesquisa, sou muito feliz com as coisas que eu descubro diariamente sobre a Toni Morrison. E eu gosto muito de falar sobre ela, de panfletar. Poderia passar 3 horas em cima de um palanque falando sobre ela, porque talvez seja uma das maiores mulheres que a gente teve na literatura. Eu paro para ver todas as palestras que eu encontro dela na internet, porque são coisas que mexem com a gente de certa forma. Então fica a recomendação. Pode ser que depois desse vídeo eu fique maluca e solte uma leitura coletiva de Amada, mas é só para matar a saudade, né? Que eu sempre tô relendo ele por conta da pesquisa. Mas fica a recomendação. Se você quer um livro que vai mexer com você, que vai mudar a sua vida, eu acho que não tem indicação melhor do que Amada. Pra quem, né, de novo, vai falar, eu não leio horror, porque me dá medo, fantasma, pipipipopopó. Minha filha, você não vai ter tempo de ter medo, porque os seus olhos vão estar inchados de tanto chorar, sabe? Apenas. Então, se você quiser saber o que eu ando fazendo por aí, me siga nas outras redes sociais. No mais, espero voltar com uma leitura tão triste quanto Amada. Beijo!